Edelberto, Cleison. Edelberto, Cleison. Bem-vindos, boa noite. Sou Oswaldo. Oswaldo. Tânia. Janaína Borba. Janaína Borba. Bem-vindos. E já vamos compartilhando. Dona Maria José. Dona Maria José. Saudade da Dona Maria José. Edelberto. Edelberto. Janaína já compartilhou. Vou compartilhando, né, gente? No 71. Jason Couto. Jason Couto. Deus te abençoe, Jason. O Jason botou: opa, seu Durval, hoje é aniversário da minha mãe. Manda um feliz aniversário para ela. O nome dela é Marlúcia. Obrigado, te amo. Marlúcia, meus parabéns pelo seu aniversário. Deus continuará te abençoando conforme a sua graça e misericórdia. Deus te abençoe. Uberlândia Lopes, boa noite a todos, irmãos em Cristo Jesus. Shalom Alexei. Shalom Alexei. É isso aí, Uberlândia Lopes. Firme e forte. Firme na palavra. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Tati do Paulo. Tati. Boa noite, Tati. Bem-vinda. Compartilhando, hein, Tati? Uberlândia, amém, pastor Durval, louvado seja nosso Abba Celestial. Abba, Pai. Viajar no Brasil, o mundo é um parar. E pela 1, 2, 3 ilhas. Viajar no Brasil. Parar. Tô dizendo. Juliana Siqueira. Juliana. Rose Teodoro. Rose. Teodoro. Miriane de Xande. Miriane. Xande.
Elisete, Marcos Juscelene, Marcos Juscelene, bem-vindos. E vamos compartilhando, gente. Joãozinho. Fala, João. Boa noite, queria pedir oração pela Fátima, amiga deles. Ela já apresenta melhoras. Queria também pelo seu Adão Goulart, que eu sou internado. Como é o nome, então? Fátima. A Fátima a gente já tem orando. Adão Goulart. Meu nome é Adão? Adão Goulart. Adão Goulart. E pela Marlúcia, mãe do Jason. Caroline. Marlúcia. Caroline. Eduardo. Olha, Eduardo. Uberlândia diz, pastor, meu coração alegra-se quando ouço o amado transmitir as palavras do Eterno. Isso aí, Uberlândia. Tamo junto. Júnior, Daline, Júnior. Deus te abençoe, Júnior. Dona Ilma. Dona Ilma, Getúlio. O Joãozinho colocou bela imagem e som, imagem HD. É. Equipamento novo. Miriam, seu Ferreira. Fala, Miriam Ferreira. Deus abençoe vocês. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração nesse dia, nesta terça-feira, dia de oração, dia de nós orarmos ao nosso Deus. Lógico que não é só as terças, né? Temos que orar todos os dias. Mas terça-feira nós oramos todo mundo junto ao nosso Deus. E também estudamos a palavra dele. E para o estudo da sua palavra nós vamos ter hoje um estudo sobre Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Mas antes nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedindo a bênção dele para esse momento. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido, porque tu és Deus supremo, soberano, sobre todas as coisas. Tu és o único Deus que está além da nossa compreensão, muito distante daquilo que nós podemos imaginar. E te louvamos por isso, porque tu és o Deus verdadeiro, o único e soberano Deus verdadeiro. Pai eterno,
nós clamamos a Ti nesse instante, que a palavra pregada alcance corações das pessoas que ainda não têm Jesus como seu único e eterno Salvador. Também pedimos a Ti, ó Deus, que a mesma palavra sirva de edificação para nós que já a conhecemos, para o Teu povo, ó Deus, que está nos ouvindo, e todos aqueles, ó Deus, que estão assistindo a live. Pedimos a Tua bênção a todos. Perdoa, Deus, o nosso pecado, as nossas falhas diante de Ti, e nós clamamos, ó Deus, que Tu venha constantemente nos exortar, nos ensinar, nos disciplinar, para nos levar, ó Deus, para o caminho da perfeição. Pai eterno, clamamos que Tu venha nos influenciar através da Tua palavra, para podermos assim, ó Deus, sermos santos diante de Ti. Nós clamamos agradecidos, ó Deus, no nome glorioso de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Pai. Filipenses, lá no capítulo 2, versículos 5 ao 11, a palavra do Senhor nos diz assim, Paulo escreve aos Filipenses, para nós seguirmos o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Vivendo para os outros. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não veio aqui para viver a vida, para levar alguma coisa com ele, ganhar algo para ele. Ele nunca ganhou nada para ele, pelo contrário. Tudo que ele fez aqui foi para os outros. Viveu a vida dele todinha para os outros olharem para ele, para os outros aprenderem com ele. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele não reivindicava, ele, subsistindo como Deus, não andou aqui na terra como Deus. Andou como homem, dando exemplos claros para cada um de nós, crente, convertido. Por isso, quando Paulo começa a escrever aos Tessalonicenses, aqui no versículo 5, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo. Viu? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele não era usurpação se ele quisesse ser igual a Deus, mas ele renunciou. Ele renunciou a desempenhar um papel aqui como realmente Deus, porque ele assumiu a forma humana e passa a nos ensinar algo precioso. Nós fomos chamados para viver a vida dos outros. E aí, meus irmãos, nós temos a maior de todas as dificuldades. Porque para viver a vida, tá, para os outros, nós temos que renunciar a muita coisa, não é? Eu já tive discussões com pastores, conversei com um pastor uma vez que ele dizia, a minha vida é a minha vida, ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada com isso. Eu falei, tem sim. Nós não fomos chamados para vivermos a nossa vida. E aí surge a maior das dificuldades. Né? Porque o exemplo de Cristo para trazer uma nova vida a nós, que renuncia a si mesmo. Nós temos dificuldade, meus irmãos, de renunciar a algo para o outro. Temos. Nós, infelizmente, não gostamos desse padrão de vida. Eu administrar a minha vida em função da vida do outro. Eu ir para a igreja em função da vida do outro, sabendo que lá tem gente nova começando e que o meu comportamento vai influenciar o irmão que está chegando.
E, infelizmente, né, nós tendo esse padrão de vida que ultrapassa, né, nós temos que olhar para Jesus. Por isso Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. É interessante porque se Cristo Jesus, sendo Deus, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio aqui na terra, renunciou a tudo e viveu a vida praticamente em função dos outros. Aí eu faço uma pergunta para mim mesmo, quem sou eu para querer ter um padrão de vida, levar uma vida sem que eu venha a renunciar nada por causa dos outros ou por causa do Evangelho? Se a palavra de Deus me ensina que eu tenho que viver assim, meus irmãos, nós vamos ter que nos esforçar para viver assim. E esforçar muito. Viver a vida em função do outro, é viver a vida para os outros. É ter um padrão de vida preocupado com o outro. Exatamente isso. Preocupado com o outro. Quando você começa a entrar em Romanos 14, você vai encontrar uma discussão de Paulo lá muito séria a respeito disso. Por quê? Comer carne sacrificada aos ídolos é pecado? Paulo diz, não tem pecado em comer carne sacrificada para os ídolos, porque quem é o ídolo? Ídolo não é nada. Mas se o teu irmão, que está agora chegando na igreja, acha que é, então não coma. Aí eu me pergunto, será que eu vou renunciar aos meus desejos e minhas vontades por causa dos outros? A minha avó não tomava café, só tomava cevada. Quando ela vinha em casa, nós tínhamos que compartilhar a cevada com ela, mesmo que nós não gostássemos. São essas coisas que vão marcando a vida do crente. Para não ser tropeço, para conquistar, para ganhar, para criar amizade, para criar relacionamentos, para poder ter base de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho, a igreja não pode estar aqui criando inimigos, ou se distanciando das pessoas, porque elas são diferentes de nós. Por isso que a palavra de Deus vem nos ajudar a compreender o fato do que tem muita coisa para nós renunciarmos. Paulo, quando começou no versículo 5 ao 7, ele diz assim, imitai a Cristo, né? Ele fala assim, tenha de vós mesmo o mesmo sentimento de Cristo. Imitar a Cristo, meus irmãos, significa mudando sentimentos. Porque quando nós estávamos no mundo, não queremos nem saber o que o outro pensa. Se eu quisesse chegar num bar lá e tomar uma cerveja e ir embora para casa, eu fazia isso. Porque eu não estava nem aí. Se eu quisesse simplesmente fazer qualquer coisa, eu não estou me importando com os outros. Qualquer coisa errada. Mas hoje, tem muita coisa que não é errada que eu não posso fazer por causa do outro. Não é verdade? É. Aí a gente pergunta assim, nós perguntamos assim, então, o que adianta ser crente se a gente tem que viver por causa dos outros? Pois é exatamente isso que o Evangelho nos traz. Mudar o pensamento, mudar de sentimento. Jesus Cristo veio do céu, diz o Paulo aqui, ele veio do céu subsistindo em forma de Deus, e ele não usava com usurpação, antes a si mesmo se esvaziou. Renunciou. Você já imaginou você receber alguém em casa que não come carne de porco? Mas eu como. Se ele não come, ele que se vire. Aí a Bíblia vem dizendo, ei, não seja você tropeço para ele. Quem somos nós para sermos tropeços por aquele a quem Jesus Cristo morreu? Paulo pega pesado com isso aí, Romanos. Quem somos nós para sermos tropeço na vida das pessoas que Jesus Cristo salvou? É óbvio que ele está chegando agora, vai aprender. Mas eu tenho que viver de acordo. Ah, meus irmãos, como é difícil isso. Como é difícil. Imitando a Cristo, podemos, por exemplo, prevalecer. Jesus Cristo podia se prevalecer de tudo. Ele é Deus, ele é Senhor. Ele podia chegar e fazer as coisas acontecer conforme ele queria, mas ele não fez. Ele não reagiu assim. Ele não permitiu reagir assim. Quando foi ofendido, ele não ofendeu, foi perseguido, não fez ameaça. Dá para notar o quanto que ele vive preocupado com o outro. Preocupado com a salvação do outro.
Esse é o padrão estabelecido por Cristo quando viveu entre nós. Ele viveu uma vida aqui preocupado com a salvação do outro e nós temos que imitá-lo. O crente verdadeiro que ama de fato o próximo, os seus parentes, amigos, qualquer um, deseja a salvação para ele. E, portanto, temos que renunciar a obstáculos que fazem com que essas pessoas não cheguem a Cristo. E, às vezes, os obstáculos somos nós, que não queremos renunciar a certos privilégios, certas coisas que temos, por causa do outro. Por causa do outro temos que conquistá-lo para Cristo. Mas se nós estivermos agarrados aos nossos egos, aos nossos erros, aí não vai dar certo. Né? A renúncia é necessária. Se você olhar para Jesus Cristo, por que Jesus renunciou? Hein? Por exemplo, o texto de 2 Coríntios 8:9 diz que Jesus Cristo renunciou às suas riquezas, porque sendo rico, se tornou pobre por causa de nós. Eu me pergunto, será que eu faria isso? Será que eu renuncio a uma posição social por causa de um irmão em Cristo? Às vezes é difícil até as pessoas admitirem a ideia que na igreja tem gente pobre, gente simples, e que ele que está numa posição financeira melhor que a dos outros, que não deveria de fazer o que faz, de vir vestido, a esposa vir vestida como uma rainha dentro da igreja. Será que ela olha para o lado e vê que a irmãzinha não está ali e vai sentir vergonha de estar ali no meio deles? Porque eu conheço informações de gente que já teve em igrejas ricas e tem vergonha de entrar. Porque só entravam as madame. Gente rica, gente de terno, gente de... Não estou dizendo para andar errado, sujo, não. O que eu estou dizendo é uma coisa muito simples. Será que eu estou preocupado com a proximidade dessas pessoas simples? Será que eu me sujeito a me vestir mais simples? Porque quando Pedro falar lá sobre as esposas submissas, né, que não sejam as suas vantagens, tá? As joias, as coisas preciosas, não. Viva de maneira simples. Isso mesmo, meu irmão. Se aquilo que você possui, se aquilo que você tem vai oprimir, vai desfazer-se do outro, você mesmo não faz isso. Então faça de tal maneira que você possa fazer e exercer isso sem desprezar o irmão, sem humilhar o irmão, porque é disso que nós estamos tratando aqui. Jesus Cristo renunciou a todas as riquezas que ele tinha, e ele é o dono de tudo, foi ele que criou tudo, né? E se fez pobre. Você já imaginou o dono do planeta, do universo, de tudo que foi criado por ele, nascer numa manjedoura? Você renuncia. Andou a pé no meio do povo de Israel o tempo todo, não nasceu num palácio, não veio vestido de... Podia ter vindo vestido como um rei. Não veio, porque ele renunciou. Renunciou por quê? Por causa de mim e de você, por causa das pessoas que estão ao redor, porque a proximidade estava em não ser diferente. Para me aproximar das pessoas no mundo, para poder atraí-las ao Evangelho, eu não posso chegar lá por cima. Eu tenho que chegar lá no igual. Ele renunciou à sua glória celestial. Lá em João 17:5, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que ele renunciou à glória celestial, a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. Porque quando ele veio para cá, para a terra, ele renunciou à glória do céu e veio aqui. Eu fico imaginando como que sentimento que Jesus tinha no coração, ao ponto de não reivindicar nada do que era e nada do que tinha. Ao ponto de, certa vez, ele dizer, muitos reis e profetas quiseram ver o que quereis ver, que estáis vendo e não puderam. Diante do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, a personificação divina. Eu fico olhando para essas cenas aqui e fico imaginando. Ele se esvaziou. Ele renunciou à sua própria glória. No céu ele é Deus Todo-Poderoso, sentado no seu trono de glória. Veio na terra para andar descalço, empoeirado, andando para lá e para cá, sendo expulso, sendo xingado, sendo brigado, sendo perseguido, sendo judiado. Ele renunciou muito, renunciou demais. Aí eu fico olhando para nossas vidas e me pergunto o que nós temos para renunciar.
Hein? Se você pensa que dinheiro é alguma coisa, eu te digo que não é teu. Se você pensa que uma grande casa é muita coisa, eu lhe digo que não é tua. Então você não tem nada para renunciar. Você tem que viver conforme as Escrituras nos diz. Não somos donos de nada. Dono é Deus. Ele é dono de tudo. Mas não é não. Parece que para nós seria mais fácil renunciar, não é verdade? Afinal de contas, o que é que nós temos? Mas não é não, hein? Nós valorizamos o carro velho como se fosse um top de linha. Caríssimo. Meu carro, minha casa, meu emprego. E daí? Olha para Jesus. Aí você vai saber o que é renúncia. Aí você vai saber direitinho o que é renúncia. Ele renunciou ao exercício da sua autoridade. Estão lembrados? Toda autoridade é dele. Ele manda e desmanda. Todo joelho se dobrará diante de si. Esse é Jesus, o Todo-Poderoso. Quando chegou diante de Pôncio Pilatos virou para ele e falou assim, está registrado lá em João 17:11. Pôncio Pilatos virou para ele e disse assim, você sabe que todo poder eu tenho sobre ti. Posso te soltar, posso mandar te matar. Sabe qual foi a resposta dele? Autoridade nenhuma teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Sabe por que você tem autoridade sobre mim? Porque eu quero fazer a vontade do meu Pai. E o meu Pai determinou que você tem autoridade sobre mim. Eu vou me humilhar. Eu vou aceitar essa humilhação. Eu vou aceitar porque eu não quero. Eu vou cumprir o que o Pai quer de mim. Agora imagine nós com autoridade. Hein? Sem autoridade nenhuma sobre quase nada, nós já nos achamos. Achamos que somos autoridade de alguma coisa. Né? Eu vejo gente aí que estudou 2 linhas a mais do que o outro, se acha autoridade na lei. Cuidado, meu irmão. Cuidado, muito cuidado. Jesus Cristo se renunciou à autoridade porque ele é autoridade. Porque ele é Senhor. Porque ele é mestre. Porque ele é Deus. Ele renuncia. Não renunciou à divindade. Isso é impossível. Mas nós temos que aprender para viver tudo isso que ele fez, toda essa renúncia dele. Ele o fez por causa dos outros. O que temos renunciado? Temos renunciado o nosso orgulho, nossas vaidades, o nosso ego? Temos renunciado nossos direitos a favor do Evangelho? Será que nós temos renunciado essas coisas, meus irmãos? Temos renunciado o nosso orgulho, nossas vaidades, o nosso ego? Hã? Ou será que somos vaidosos o suficiente para não conseguir nem sequer renunciar a favor do Evangelho? O que temos feito para o Evangelho? O que temos feito para alcançar pessoas? E quando o meu orgulho está acima disso, que é um obstáculo para a palavra chegar às pessoas, porque exige de mim alguma renúncia. Jesus chegou a dizer que ele quer renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Tudo, tudo. Mas quando chega no versículo 8, ele vai trazendo um significado muito profundo para isso. Que Jesus Cristo foi obediente a Deus. Ele foi obediente ao Pai. Além de renunciar, ele foi obediente a Deus e renunciar a todas estas coisas por causa dos outros. Viver uma vida para os outros é uma vida de obediência a Deus. Tá? Isso mesmo, uma vida que ele obedece a Deus com humildade. Ele se humilha diante de Deus para viver para os outros. Você imagina o Senhor Jesus Cristo no céu, cercado de anjos, totalmente poderoso. Aqui também ele era totalmente poderoso, onipotente, mas não usurpou, não quis ser. Tá? Aí eu pergunto, vivendo para os outros, ele teve que se humilhar. Isso mesmo, meu irmão, ele obedece ao Pai, baseado nesse princípio do versículo, quando a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele se tornou obediente ao Pai. Ele se humilhou, sabe por causa de quem? Sabe de quem? Por causa de nós. Por causa de pecadores miseráveis. Pessoas indignas de receber essa humilhação. De receber isso.
Mas o Pai quis nos salvar. Precisou de alguém que se humilhasse. Estou pensando que a missão que Jesus Cristo veio realizar aqui na terra poderia ser realizada por qualquer outro tipo de pessoa? Não podia. Não dava para outro cumprir. Por isso que ele veio, ele mesmo veio. Sem limites. Não condicionou a nada. Viveu para os outros sem limite. Quantas vezes correram lá para incomodar Jesus? Ele vai para Tiro e Sidom para descansar, diz o texto. Se afastou um pouco. Mal chegou em casa, chegou lá, Ciro Fenícia. Estão lembrados? Ele não parava nunca. Ele não tinha limite, porque ele viveu a vida em função dos outros. O texto chega a dizer que ele não tinha nem como comer. Ele e os discípulos. Não tinha, as aves do céu tinham mais privilégio que ele. Que as raposas tinham mais privilégio do que ele. Isso mesmo. E nós temos renunciado ao quê para esse evangelho chegar aos corações perdidos? Aos corações que estão necessitados da palavra de Deus. Será que eu posso renunciar ao meu conforto? Será que eu posso sair um dia de tarde de casa com a Bíblia debaixo do braço, esquecer o celular um minutinho e ir lá fora falar de Jesus? Mostrar para Jesus o quanto ele ama? Você não vai revelar que Jesus ama para as pessoas de celular não, hein? O amor é algo que tem que ser sentido, olho no olho, ali, pele por pele. Até a morte de cruz. Você já imaginou? Viveu a vida todinha para os outros, ao ponto de morrer por causa dos outros. Isso mesmo. Morte de cruz. Então, morte, meus irmãos, era dolorosíssima. Morte da cruz era dolorosa. Terrível. Se você tiver tempo, tiver literatura, ou quiser arruma literatura para você estudar, morte de cruz. Ela era terrível. A pessoa pregada na cruz ia ficando cansada e as costas iam descendo contra o tronco da cruz, todo cheio de farpa, que entrava nas costas e causava uma dor tremenda nele. E sabe por que ele suportou essa dor? Por causa dos outros, por causa de nós. Não sentiu dor nenhuma para levar vantagem. Sentiu dor para nós levarmos vantagem. Sentiu sim. Era doloríssimo. Então a morte era também ultrajante. Era ultrajante. Quem morria na cruz tinha uma morte maldita. Era na Bíblia mesmo. Morte de malditos. Na cruz era pregado os piores assassinos, os piores ladrões. Isso. E ele foi considerado como um deles. Jogado numa cruz. Sabe por quê? Renunciou à própria vida a ponto de morrer numa cruz e sofrer. Ultrajado, humilhado. Mas sabe por causa de quem? Por causa de nós. Foi tudo por causa de nós. Viveu a vida inteira em função dos outros. Morreu numa cruz em função dos outros. Ressuscita em função dos outros e leva os outros para o céu. Que benção. Que benção. A mortificação da carne, a mortificação, meus irmãos, do nosso ego, do nosso orgulho, de nossas vaidades, da nossa arrogância, é um processo contínuo. Não crie resistência nem obstáculos. Nós vamos estudando a Bíblia, vamos aprendendo, o Espírito vai aplicando e nós vamos crescendo espiritualmente lentamente. Porque é um processo contínuo, não interrompa esse processo. Se interromper esse processo, nós paramos a nossa vida espiritual. É por isso que às vezes você chega na igreja e vai encontrar pessoas imaturas. Pessoas que não têm maturidade espiritual nenhuma, porque ela interrompeu o processo de santificação. Ela interrompeu o processo de mortificação da vaidade, do orgulho, da carne. Passe a vida, a viver a vida em função dos outros. Olhe para as pessoas com misericórdia. Apóstolo Paulo está escrevendo em Timóteo capítulo 6, ele diz o que lá? A nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Não olhe para as pessoas, olhe para aquilo que escraviza as pessoas. Tem que olhar para o sistema que está sob o controle do diabo, tá? Sacrificando pessoas, escravizando pessoas,
Tem pessoas aí escravizadas a vida inteira. E o que eu estou renunciando para poder alcançar essas pessoas? Será que eu estou renunciando o meu conforto? Tenho que renunciar o meu ego, a minha natureza? Será que eu tenho que renunciar o meu amor ao dinheiro para poder ajudar pessoas a evangelizar? Para poder ajudar a minha igreja? Ou será que eu me apeguei ao dinheiro de tal maneira que a partir desse momento eu não consigo mais ajudar ninguém? Larguei de ser o que devo de ser. É uma caminhada difícil? Muito difícil você viver uma vida em função do outro. Esvaziar-se a si mesmo em função de outro. Alguém disse uma vez assim, é pecado fumar? Falei, é. Mas por que você acha que na Bíblia não está escrito? A Bíblia não está escrito, mas está intrínseco para guardar o corpo. Porque o corpo é templo do Espírito Santo, é moradia do Espírito Santo. Portanto, toma cuidado com ele. Não é porque na Bíblia está escrito que é pecado fumar, que é pecado beber, não. O mundo aprendeu isso com a igreja primitiva. O mundo aprendeu isso com o povo de Deus. São eles que cobram isso de nós. Quando um crente aparece na rua que diz que é crente, está fumando, as pessoas vão dizer, mas crente não fuma, por que você está dizendo que é crente? Sabe por quê? Porque o mundo criou essa imagem. E sabe de onde vem essa imagem? De pessoas crentes convertidas que renunciaram. E trataram dos seus vícios, trataram da sua vida. E cuidaram dela diante do altar de Cristo. Aí o mundo criou uma concepção. Agora eu pergunto, não, mas, ei, cuidado com a forma como quer viver. Se a forma que eu vou viver não for em função dos outros, em renunciar tudo aquilo que eu quero, além de prejudicar extremamente a saúde, a pergunta que surge é muito simples. O que você tem renunciado mesmo? O que você tem renunciado no dia do Senhor, no dia de domingo? Para ir ao culto? Ou qualquer coisa você não renuncia? Ou você valoriza o quê? A praia? Está valorizando o quê? Aniversário na casa dos irmãos? As festinhas? Esquecendo que aquele dia não é para isso? Lembrando que aquele dia é do Senhor, que é uma regra que foi estabelecida como mandamento? Para a nossa edificação pessoal, para o nosso relacionamento com Cristo, para crescermos espiritualmente como família diante de Deus? O que você tem renunciado? Tem renunciado às vaidades por causa do outro? Por causa do irmão que não tem condições? Por causa da irmã que não tem condições? Será que eu estou renunciando a alguma coisa em prol do Evangelho? Será que eu estou renunciando meus confortos para poder sair andando por aí para falar de Jesus? Mortificação é um processo contínuo. Mas temos o último ponto, que está no versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todo que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo. Todo mundo confesse Jesus Cristo. O resultado, meu irmão, de vivermos uma vida para o próximo, o resultado de termos um padrão de vida voltado para a salvação do próximo, o resultado de termos um padrão de vida voltado para os nossos vizinhos que não têm Jesus, e que muitas vezes nos ofendem, mas nosso ego foi atingido, então nós vamos reagir à altura. Renuncie a isso. Renuncie aos sentimentos que você não pode ter para poder conquistá-lo. Nós sabemos muito bem que se você for confrontar, você vai perder uma pessoa para Jesus. Nós temos que aprender a lidarmos, meus irmãos, com as nossas naturezas, com muito ego, muito eu estou certo, ninguém pode discordar de mim. Sim, eu aqui estou certo, ninguém pode falar nada contra mim, porque senão eu fico revoltado. Aí eu fico revoltado, boto defeito na igreja. Ele está esquecendo que a igreja é ele mesmo? Lembre-se sempre disso. Qual foi o resultado, então, que Jesus traz? A primeira, meus irmãos, o resultado de imitar a Cristo é levar o nome que está acima de todo nome. Adorar a Cristo é ser submisso a Ele. Adoração, serviço prestado a Jesus Cristo. Porque da mesma forma como Ele renunciou a todas as coisas, o texto está dizendo, tende em vós mesmo o sentimento que teve em Cristo.
Tende em vós mesmo o sentimento que teve em Jesus. Sentimento de renúncia, sentimento de agradar ao Pai, de obedecer aos mandamentos do Pai. Esse é meu filho amado. Sabe por que Jesus Cristo é filho amado do Pai? Ele é amado do Pai porque é um filho obediente. A obediência gera amor no coração de Deus. Esse é o princípio básico da Bíblia. A obediência aos mandamentos, sereis verdadeiramente meus discípulos, se fizerem o que eu vos mando, se cumprirem os meus mandamentos. Imitar a Cristo é levar o nome que está acima de todo nome, adorar a Cristo e ser submisso a Ele. Meus irmãos, imitar a Cristo é nós pegarmos o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos, e levar para as pessoas fazerem a mesma coisa, adorar a Cristo, né? E ser submisso a Ele. Como que as pessoas vão aprender a humilhação, vão aprender a ser humildes? Como as pessoas vão aprender a se submeter, ser submisso a Jesus Cristo, quando na realidade nem nós mesmos somos? Porque não queremos renunciar a nada. Da onde nós aprendemos isso na Bíblia? Agora, se nós quisermos levar o nome que está acima de todo nome, que ele diz aqui, pelo qual também Deus exaltou sobremaneira o seu líder e deu o nome que está acima de todo nome. Porque no final, em toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Está lá no versículo 11. Nós temos que aprender, meus irmãos, coisas maravilhosas em torno disso. Esvaziar-se de nós mesmos para podermos pegar o nome de Jesus e levar para as pessoas. Quem é esse nome? É um nome que está acima de todo nome. Não há outro nome dado no céu, na terra, em qualquer lugar, que importa que sejamos salvos. Nós sabemos disso, glória a Deus por isso que nós sabemos disso, queridos. Agora a pergunta é, será que eu estou em condições de estar renunciando às coisas? Porque essa bênção, essa alegria, essa paz que nós temos no coração, nós estamos desejando ela para o próximo, para as pessoas que estão ao nosso lado. Porque quando a Bíblia ensina amar ao próximo como a você mesmo, significa que a paz que você tem, o amor que você tem de Deus, a alegria que você tem no coração, a misericórdia que você tem que estender às pessoas. Nós temos que estender isso às pessoas, para as pessoas serem atingidas por isso, com a sinceridade da nossa dedicação, da nossa vocação, da nossa vontade grandiosa de revelar realmente que Jesus Cristo está acima de todo nome. Sim, meus irmãos, imitar a Cristo significa isso. Imitar a Cristo é levar pessoas a adorar a Deus. Se você for pegar pessoas de religiões estranhas, o mundo está cheio de heresias, o mundo está cheio de pessoas adorando imagem, o mundo está cheio de pessoas adorando deuses humanos, deuses estranhos. E aí surge uma pergunta muito séria: como eu vou levar essas pessoas a Jesus? Só se eu renunciar, meu irmão. Só se eu viver a minha vida em função delas. E viver a minha vida em função delas traz um significado profundo para o meu dia a dia, aonde eu estou dia a dia, todo dia. Aí sim, nós teremos um significado profundo de existência. Por quê? Porque eu estou vivendo um padrão de vida que atinge a pessoa. Aquilo que eu quero para a pessoa, tem gente que vive focado nele mesmo, egoísta. Ele é o centro da história, é o eu, o meu. Acabou isso. Agora não é meu, nem meu, nem meu, nem teu, é nosso. Somos assim. Imitar a Cristo é levar pessoas a adorar a Deus. É interessante que quando Jesus Cristo disse que nós éramos a luz do mundo, Jesus Cristo deixou uma frase bem grande lá nesse texto, lá de Mateus, no início do livro de Mateus, do capítulo 5 lá: vós sois luz do mundo, e a luz do mundo é como uma cidade edificada sobre um monte que ninguém pode ocultar. Assim seja a vossa vida também, ao ponto de um mundo olhar para a vossa vida e glorifique a Deus que está no céu. Meu irmão, se nós realmente vivemos o padrão de vida estipulado pela palavra de Deus, para poder atingirmos pessoas, e nós renunciarmos, nós vamos brilhar no mundo onde estamos. E quando as pessoas olharem para nós, elas são levadas a adorar a Deus. Elas são levadas a adorar a Deus pela vida dos crentes, pela vida dos salvos. Quantas pessoas já oraram agradecendo a Deus pela sua existência, meu irmão? Quantas pessoas já oraram a Deus agradecendo porque você estava do lado dele na hora que ele mais precisou?
Quantas pessoas já louvou a Deus, agradecendo a Deus, porque um dia Deus usou ele para a sua conversão. Quantas vezes você foi usar para a conversão das pessoas? Pessoas que se renunciam, pessoas que mudam de pensamento, que mudam seus sentimentos diante do altar de Deus, meus irmãos, é usada por Deus para salvar pessoas. Porque esse é o objetivo do versículo 11. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Sabe que toda língua só vai confessar que Jesus Cristo é Senhor é quando nós estivermos aptos a renunciar e termos um padrão de vida em função desse versículo. A confessar Jesus Cristo, levar o nome dele, levar as pessoas a adorarem a Deus pela existência da igreja, pela existência de Cristo, pela salvação da cruz, para aquele sacrifício feito lá. Nós somos responsáveis, nós somos testemunhas disso. Por isso que nós temos um padrão de vida que é voltado para pessoas. Não vivemos para nós mesmos, vivemos para os outros. Imitar a Cristo é levar as pessoas a adorar a Deus. Confessar a Cristo, meus irmãos, é glorificar a Deus, colocar o nome de Deus em glória diante do altar divino. A nossa vida glorifica a Deus. A nossa vida glorifica a Deus em Cristo Jesus. A nossa vida, meus irmãos, é o testamento da verdade. A nossa vida é a evidência do Evangelho. A nossa vida é a evidência de tudo aquilo que nós possamos imaginar em torno dessa realidade. Sim, amados, nós temos que aprender a desenvolver um relacionamento com o próximo, um relacionamento de renúncia, imitar a Cristo, tendo em vós mesmos os sentimentos que houve também em Cristo. Jesus tinha um sentimento impressionante. Veio ao mundo para renunciar, dormiu tarde, foi salvar aquela mulher de ser apedrejada, a adúltera, 4 horas da manhã. Renunciava ao sono, renunciava a comer nas horas certinhas. Jesus Cristo viveu uma vida de viajante, de andar por aí. Renunciou tudo. Nunca reivindicou nada. Você nunca ouviu Jesus dizer: poxa vida, como está ruim viver nesse mundo. Aqui não tenho nada aqui, rapaz, ninguém me ajuda em nada, só me prejudicam. Eu curo pessoas, eu salvo pessoas, eu dou comida para as pessoas ainda saem falando mal de mim. Você nunca ouviu falar isso. Sabe por quê? Porque ele renunciou. Ele, quando fazia o bem, e quando faz o bem até hoje, ele não está esperando de nós nem sequer obrigado. Ele não está, porque ele faz por amor, faz por renúncia, não está querendo reconhecimento de nada. E nós temos que renunciar, porque qualquer coisa que a gente faz, nós queremos tapinha nas costas, nós queremos que o cumprimente. Se vai lá na frente da igreja cantar, tocar um violão, tem que elogiar ele, se não elogiar ele fica ofendido, fica triste. Esquece isso. Viva em função do outro, esvaziando-se de si mesmo, tirando o ego de dentro de si. Deixa isso pra lá. Vamos continuar vivendo em Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, viver a vida para os outros. Tendes o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nunca devemos de esquecer isso. A nossa vida só tem valor nesse mundo, na mão de Deus, se botarmos no nosso coração que temos que viver a vida em função dos outros. Porque aí sim nós seremos instrumentos vivos nas mãos de Deus. Aí sim a palavra de Deus vai alcançar as pessoas. Aí sim o mundo vai olhar para o Evangelho e vai ver que o Evangelho é a verdade, porque produz evidências sérias daquilo que ele prega, é aquilo que ele vê. Aquilo que a igreja prega, o mundo vê na vida dos salvos. Vamos concluir. Vou concluir nesse instante, amado, com um pensamento muito simples. A queda de Satanás foi achar que o caminho que leva à glória era a exaltação pessoal. Ele achou que o caminho que levava à glória era a exaltação pessoal. O caminho que levava à glória
exaltação pessoal. Mas aí quando ele vê Deus descer do céu e vir até aqui, ele descobriu que o caminho que leva à glória é outro. Porque o caminho que leva à glória é aquele que Cristo nos deixou exemplo. Nasceu para trazer paz aos outros e foi aprovado por Deus. O caminho que leva à glória é o da humildade. Não é a exaltação pessoal. O caminho que leva à glória é a humilhação pessoal. É o esvazio do ego. Isso que Paulo está dizendo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe cada vez mais. E vamos ter esse padrão de vida para levar esse evangelho maravilhoso às pessoas que nos conhecem, que sabem quem somos. Vamos pagar o preço, porque vale a pena. Em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui pedidos de oração pela nossa irmã, para a oração que o nosso irmão João pediu aqui para Fátima, uma conhecida da família, né? E também o Adão Goulart. Vamos orar pelo Adão Goulart, pela Fátima, tá? E pela Marlúcia. São 3 pedidos que foram feitos aqui. Eu gostaria que a igreja estivesse orando. Aniversário. A Marlúcia é aniversário. A Marlúcia é aniversário. Isso, então vamos agradecer a Deus pela vida da Marlúcia, né? E que Deus continuará abençoando a vida dela e continue abençoando cada vez mais ela, dela, dos filhos, de todo mundo que faz parte da família. Porque o nosso Deus é Deus bom, é Deus misericordioso, é Deus que realmente sabe nos fazer feliz e trazer paz ao coração. Nós vamos nesse instante, portanto, elevar nossos pensamentos a Deus numa oração, encerrando assim esse momento de culto. E logo após esse momento de culto, os irmãos vão para as suas orações pessoais em casa. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por esse momento da tua palavra, clamando a ti, ó Deus, que tu venha nos ajudar a renunciar, ó Pai, e para que nós não venhamos a ser obstáculos, ó Deus, para o crescimento do teu reino aqui na terra. Para a pregação do Evangelho, ajuda-nos a esvaziarmos de nós mesmos, tirando diante de nós, Senhor Deus, o nosso egocentrismo, e que nós possamos crescer espiritualmente de acordo com a tua palavra e sermos assim a evidência do Evangelho. Ajuda a tua igreja, ajuda cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, agradecidos por tudo isso que tu tens nos dado. Também te pedimos, ó Deus, pelos pedidos aqui feitos. Tem uma aniversariante, que é a Marlúcia, esteja abençoando a vida dela, Pai. Também temos aqui um pedido especial para Fátima, que tu estás abençoando e fortalecendo a sua saúde. Nós te pedimos, ó Deus, também que tu venha abençoar o Adão. Abençoe a vida dele, ó Pai, dando a ele forças e sabedoria. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha diante de ti. Orienta-nos e fortaleça-nos cada dia mais em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. Amém, Pai. O Eduardo pediu pelo tio Bento dele. Oração para o tio Bento Eduardo. Está ansioso. Bento. Bento. Domingo, escola dominical? Sim. Escola dominical, domingo pela manhã. Com Cleiço. Com Cleilson. Ok? Quinta-feira a gente faz reforço. Tem live também. Vai ter live domingo de manhã, hein? Eu sabia que vigiando. Pediu. O Berlandes, excelente noite abençoada para todos. Boa noite, Belandes. Deus te abençoe. Eleni Rodrigues. Oi? Eleni Rodrigues. Eleni Rodrigues. Boa noite. Deus te abençoe. João Batista também está assistindo.
João Batista. Deus te abençoe, João Batista. Presbítero Adilson Pérez. Adilson Pérez, Deus te abençoe. Tom e Rose dos Santos. Tom e Rose dos Santos. Tom e Rose dos Santos, Deus te abençoe. Pessoal, até quinta-feira, se Deus nos permitir que estejamos aqui.